A nossa mensagem hoje está em 2 Coríntios 4, 8. 2 Coríntios 4, 8. Certo? Eu vou ler um pouquinho antes, apesar de ser uma passagem bem isolada, né? Mas eu vou ler um pouquinho antes para a gente ter um pouco da ideia a respeito da nossa natureza, especialmente nesse ano que começa, né? O versículo 6, certo? Vou ler. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Amém. Senhor, abençoe essa palavra, que seja para a glorificação do Teu nome, alegria da igreja e conversão dos pecadores, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Veja bem, hoje é o dia 3 de janeiro, né? 3 de janeiro. E nós estamos iniciando mais um ano, né? Ontem eu comprei uma revista Veja, né? A respeito do ano 2020, e a capa é assim: 2020, já vai tarde. Ou seja, nunca ninguém falou de um ano assim, né? Já vai tarde, né? Ou seja, o pessoal achando que já está na hora de acabar, né? Mas assim, também os que são da fé experimentaram com certeza esse ano as proteções de Deus e bênçãos de Deus no meio da tribulação. Esse ano eu tive muitas alegrias, certo? Muitas alegrias mesmo. Uma delas foi o Davi, meu filho, que ia morar em São Paulo. Fomos deixar o homem lá em São Paulo, né? Aí ele foi deixar a gente lá na rodoviária, né? Chorou ele, chorou a mãe, chorou todo mundo, né? 15 dias depois estava em casa, viu? De volta, achando que ainda ia voltar para lá. Passou o ano inteiro aqui com a gente. Um ano feliz, entendeu? Um ano de bom rendimento, bom aproveitamento. Um ano em que ele se aproximou de muitos jovens, né? E de outras igrejas, ajudou a levantar muitas coisas, plantou o YouTube aqui na igreja. Ninguém tinha pregação no YouTube. Foi um fruto da pandemia e da vinda do Davi, que é o nosso produtor oficial, né, Davi? Certo? Do seu assessor ali, mas Gabriel, né? O Gabriel é o assessor, mas o produtor é o Davi, viu? Então, assim, foi um fruto para a igreja a presença nas redes sociais. Nós não tínhamos, a gente vivia aqui trancafiado, né? Entendeu? Então, em tudo sempre haverá um fruto do Senhor, porque Deus, Ele luta conosco, certo? Então, essa palavra de hoje, ela diz assim: Deus disse que das trevas resplandecesse a luz, certo? Ou seja, irmã Rafaela, qualquer treva que esteja acontecendo, a palavra de Deus será sempre essa: das trevas resplandeça a luz. Não se esqueça disso, e nem eu me esqueça, entendeu? Das trevas resplandeça a luz. Tem uma situação difícil, algo ruim, das trevas resplandeça a luz, porque nós temos que combater o mundo da espada. A palavra de Deus não é a espada do Espírito, tá certo? Muita gente está com a espada enferrujada, tá certo? E a gente tem que usar. Gente, vocês sabiam de uma coisa, que o que a gente não usa se acaba, certo? Compra uma coisa bem novinha e deixa guardado numa caixa, né? Que
se desgasta. Então a palavra de Deus, ela tem que ser usada, não que a palavra de Deus se acabe, mas ela se acaba para você. Você não usa, comece a usar, porque essa palavra aqui é muito viva. Acontece algo estranho na sua vida, um momento mais tenebroso, o que é que você tem que dizer? Senhor, me leve, acabe, eu quero morrer? Não, você tem que dizer outra coisa. Você tem que dizer: das trevas resplandeça a luz. Está escrito, Senhor, na tua palavra. Faz resplandecer a luz no meio dessas trevas. Não é não? Vocês estão me ouvindo? Então, é importante isso aqui. Resplandeceu em nossos, 2 Coríntios 4:6 que eu estou, tá? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, ele está falando também das trevas do nosso engano, o engano do pecado. Muita gente está andando ainda com a sua própria lei, uma lei confusa, que permite coisas desagradáveis a Deus, essa lei. Tem gente que tem uma lei, que nessa lei tem coisa que não agrada a Deus. Mas, quando vem Cristo ao mundo, porque, digo para os irmãos em espírito, Cristo não será o teu Salvador, se Ele não for o teu mestre. Diga comigo, Ele não será meu Salvador, se Ele não for antes o meu mestre. Porque antes dele salvar, Ele é um mestre. E o ladrão da cruz? Foi mestre para Cristo? Foi. O ladrão da cruz já conhecia Jesus. Jesus já tinha sido mestre nele. Por isso que ele diz: Senhor, quando tu vieres em teu reino, lembra-te de mim. Quem foi que ensinou isso para o ladrão? Agora eu me lembrei do missionário T.L. Osborne. Ele disse que foi pregar numa cruzada, né? Aí, viu, irmão Marcelo? Uma mulher foi escondida para a pregação porque o marido não queria que ela fosse para a igreja. Aí ela ia escondida, foi escondida para essa cruzada, né? Aí no final ele disse assim, o missionário disse assim: todos aqueles que ouviram a pregação e se sentiram tocados para se apresentarem ao Senhor, para começar uma nova vida, se apresentem aqui no palco. Aí quando dá fé, sobe quem no palco? O marido dela. Aí ele pediu para dar um testemunho. Ele disse assim: gente, eu vim para essa cruzada para roubar, porque era tanta gente aqui que a gente sempre aproveita essas aglomerações para roubar alguma coisa. Mas a palavra de Deus me tocou. Ela ficou impressionada, não sabia que o marido era ladrão, que se aproveitava de eventos para roubar alguma coisa. E para surpresa dela, ele se converteu. Ele se converteu. E o que é a conversão? Aí eu digo assim: este ladrão aí que na cruz confessou Jesus, quando vieres em teu reino. Ou seja, eu acho que ele já tinha andado atrás de Jesus, não para ouvir a palavra, viu? Mas para se aproveitar de alguma coisa. Mas Jesus foi mestre dele antes, e sendo mestre se tornou Salvador. Então, isso é muito importante, essa reflexão. Por que que muitos não se salvam? Porque o Senhor não é o mestre da pessoa. Por isso que ela não se salva. O Senhor não é mestre. Então, se o Senhor for teu mestre, Ele te salvará, não é? Então, por isso que diz essa passagem que resplandeceu esta luz para a iluminação do nosso conhecimento. Ou seja, Cristo, sendo nosso mestre, nos revela quem nós somos e o que nós precisamos, não é? O livro do Apocalipse é bem claro. Diz assim: aproxima-te de mim, porque és miserável, cego, pobre, nu. Certo? O homem precisa muito de Deus, certo? Miserável, cego, pobre, nu, né? Aí ele diz, olha só aqui, para você se conhecer melhor, versículo 7: temos este tesouro em vasos de barro. O que significa isso? Que nós somos frágeis. Ou seja, é um tesouro guardado num pote, como diz aqui numa linguagem mais simples, né? Um tesouro guardado em um pote, um vaso de barro,
certo? Porque é frágil, ou seja, é ouro guardado dentro de um pote. O que vale é o pote ou o ouro, né? Eu sei que tem umas embalagens de presente bem caras, né? A gente compra uma camisa para dar para a pessoa, R$20, a embalagem 15, né? Dá vontade de dar a embalagem de presente, né? Sem nada dentro, porque a embalagem já é cara, né? Entendeu? Mas não, ele diz que é um tesouro precioso dentro de um pote, um vaso de barro, porque nós somos frágeis. Mas por que isso? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, é necessário para testemunho neste mundo mal que vai passando, que o poder de Deus seja exaltado, né? Aí ele fala sobre a nossa vida, e é uma excelente reflexão para a gente terminar um ano difícil e começar um ano novo. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, passamos por tribulações, mas a angústia não nos dominou, certo? Perplexos, mas não desanimados. Ou seja, estamos assim perplexos, ou seja, impressionados, mas não perdemos o ânimo. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então assim, qual o segredo dessa força? É que nós trazemos em nós a lembrança da morte do Senhor, certo? E a certeza de que se Ele sofreu, também nós sofremos. Mas Ele sofreu e foi glorificado, também nós sofremos e somos protegidos, glorificados, cuidados, abençoados. Hebreus 13:5: nunca jamais te deixarei, nunca jamais te desampararei. Então o Senhor nos dá essa promessa. E aí, eu queria fazer aqui o pessoal chama de acróstico, acrônimo, né? Não sei, quando junta assim as palavras para formar um nome, né? Certo? São as 5 bênçãos que eu quero pedir com vocês, junto com vocês, para esse ano que vai começando, né? E serve não só para esse ano, mas para qualquer dia do ano que você quiser recomeçar a vida, porque o ano é feito de dias. A gente tem que lutar muito pelo dia, agradecer pelo dia, agradecer a Deus pela semana, agradecer a Deus pelo mês, para depois agradecer pelo ano. Então não pense no ano, pense nos dias que virão, nas semanas, os meses, né? E o Senhor presente ali. A primeira bênção que eu quero pedir a Deus, para mim e para vocês, é a proteção, certo? Eu vou ler aqui o Salmo 59:16, diz o seguinte, aliás, Salmo 20, versículo 1, diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Ou seja, o que é que a Bíblia está invocando sobre nós? A proteção de Deus, certo? Deus, Ele é, em muitos versículos da Escritura, né, especialmente nos Salmos, declarado como alguém que nos protege, certo? Que Ele quer nos proteger, como Jesus ensinou. Quantas vezes eu não quis reunir meus filhos debaixo das asas, como uma galinha reúne os seus pintainhos, seus filhotes, certo? Ou seja, Ele quer que nós estejamos debaixo da sua asa, a famosa asa de Deus, que nos protege, né? Deus, gente, Deus não é passarinho não, Ele não tem asa não, né? Essa asa significa, é uma imagem que a Bíblia tira da natureza, da proteção, que as asas cobrem, né? Cobrem dos ataques, cobrem do calor, cobrem do sol, né? Então ali é um abrigo, é um refúgio, não é isso? Né? Quem aí gosta de ficar no colo da mãe, né? Não sei se aqui teve essa experiência, hein, Kilver? Tinha de ficar no colo ali da mamãe? Tinha?
Ou ela não alisou muito você não? Hã? Alisou não? Vixe, Fátima, tá ruim, viu? Hã? Realmente, eu soube que a irmã Fátima dava mamadeira pro pessoal até os 10 anos de idade, viu? 11? 12? Nossa! Temos que mandar a irmã Fátima aquele Guinness Book, livro de recordes, viu? Meu nome, hein? Guinness, né? Book. Viu? É uma campeã, viu? Mamadeira até os 12 anos, né, irmã Fátima? Mas veja, irmã Fátima, não estou querendo falar de mamadeira, nem de Neston, nem de... né? Mas do carinho que nós encontramos nas pessoas que querem ver a gente. Pois Deus é a mesma coisa. Ele quer lhe proteger. Agora, temos que valorizar essa proteção de Deus, respeitando a lei de Deus. Deus não nos protege fora da sua lei. Digo aos irmãos aqui no Espírito Santo, certo? E como eu já disse na igreja várias vezes, eu não posso chegar em um banco e dizer: Senhor, guarda-me nesse assalto, né? Eu não posso levar uma sirigaita para passear, né, traindo minha esposa, e dizer assim: Senhor, protege-me dessa cidade perigosa, para que nenhum mal me aconteça, né? Então, não pode. Eu me lembro do irmão Marcelo, que ele me contou uma história de um cara que morreu batendo um carro numa árvore, saindo de um motel, né? Uma pessoa que não era a esposa, certo? Então, o cara morreu. Como é que Deus protege você fora da lei? Tá certo? Como é que Deus lhe protege você ferindo a lei de Deus todo o tempo? Por exemplo, um filho que desobedece o pai, um conselho do pai ou da mãe, querendo proteção, não terá proteção, certo? Porque como é que você está indo contra Deus, certo? Então, essa proteção tem uma condição: andar no caminho do Senhor, no caminho seguro. Então, a primeira bênção é essa: o nome do Deus de Jacó te proteja, o Senhor te proteja, né? Jacó, na Bíblia, foi muito protegido, porque ele era perseguido por um irmão chamado Esaú, que colocou na cabeça de matá-lo. Mas cadê que ele conseguiu matar o irmão? O irmão só recebeu durante a vida bênçãos. Ele não foi morto, ele foi protegido, né? A segunda bênção que eu quero pedir a Deus para vocês e para mim é a ordem, a bênção da ordem. A Bíblia diz, 1 Coríntios 14:40, faça-se tudo decentemente e com ordem, certo? Ou seja, eu desejo de coração para esse ano, eu tenho buscado isso na minha casa, nas minhas coisas. É difícil, mas a gente não deve parar de lutar. A ordem, de colocar as nossas coisas em ordem, as contas, a casa, a disciplina da vida piedosa, ou seja, ter um horário para oração, ter um horário para o conhecimento da palavra, tudo é ordem. Olha, vejam bem, quem não tem disciplina de oração é uma pessoa desordenada, não tem tempo para ler. Você é um desordenado, você não tem ordem na sua vida, certo? Vai na igreja quando quer. Você é um desordenado, você não tem ordem na sua vida. Porque é o seguinte, pessoal, digo honestamente, eu já sou pastor há muitos anos, eu já participei da pastoral, né, da igreja, já em outros tempos, né? Acho que desde 1991. A gente sabe quando alguém, por exemplo, não está no culto por um motivo justo, mas a gente sabe também quem está inventando, quem poderia estar e não está, não é isso? Quem poderia estar e não está. Então, por exemplo, hoje aqui na igreja tem pessoas doentes, né? Que adoeceram. A irmã Antônia está adoentada, então ótimo, né? Não pode estar num culto adoentado. O irmão Gustavo está viajando, né? Então, amém, né? Que coisa maravilhosa. Como diz a dona Fátima, queríamos estar com ele, né, irmã Fátima? Queríamos estar acompanhando o irmão Gustavo, né? Que Deus o abençoe lá onde ele está. Mas às vezes eu comento com minha esposa a respeito de pessoas que poderiam estar nos cultos, e vem quando quer, vem quando dá certo, né? Vem quando é possível, ferindo a própria igreja de Deus, que tanto precisa da presença
das pessoas. Então eu tenho muita deferência por pessoas que são organizadas para estarem na casa de Deus, certo? E a nossa casa, a bênção da ordem, as coisas no lugar, né? Se procurar alguma coisa e achar, não é isso? As coisas limpas, a igreja, né? A bênção da ordem. Ontem nós estivemos aqui, né? Com nossos dois pintores estiveram aqui ontem, Gabriel e Davi, pintaram aqui essa parede, né? Emassaram ali as outras, para poder dar uma bênção, uma ideia de ordem, né? Na casa de Deus. Terça-feira a gente vai estar aqui de novo, né? Inclusive, irmão Marcelo, a sua escada, não sei se lhe avisaram, a sua escada está aqui, viu? Presa, viu? Só vai voltar para lá terça-feira. Está ali o pezinho dela, dá para ver daqui, né? Mas terça-feira eu levo, viu? Tá certo? Então, assim, é a bênção da ordem em todas as coisas, no seu carro, né? nas suas coisas pessoais. Peçamos a Deus. E mais, 1 Coríntios 14:40, eu vou pregar essa frase lá em casa, diz assim, aliás, 1 Coríntios 16:14 diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Ou seja, ainda tem essa, você vai colocar as coisas em ordem de bom coração, não é ruendo não, tá certo? Porque quando uma pessoa tinha uma pessoa lá em casa que trabalhou uns anos, que quando ela estava com raiva, eu tinha medo de comer a comida, porque comida feita com raiva, vocês sabem que é um perigo, viu? Você tem que fazer a comida com amor. Você nunca deve fazer um café para uma pessoa, ou um prato roendo, reclamando. Não é que a comida vai ficar envenenada, mas perde todo o sentido, né? A gente receber algo de alguém de mau grado, certo? É por isso que meu pai, quando eu era jovem, ele não admitia que você jogasse uma coisa para ele. Assim, ele disse assim: olha, me arranja aí esse livro aí. Você tinha que pegar e levar, entregar na mão. O irmão Marcelo é desse tempo aí. Hoje em dia o pessoal pega e joga, ainda joga de mau jeito. Aí a pessoa parece um goleiro, tem que pular para a esquerda, defender para poder pegar. E jogar com raiva, né? Então não tem sentido. Então essa bênção da ordem tem que ser perseguida amorosamente, não é ruendo não. Se você não puder fazer com amor, não faça, porque a palavra de Deus diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Então vamos buscar essa bênção da ordem amorosamente, certo? Estão recebendo aí a palavra? Eu não estou abrindo aqui a escritura para ser um pouco mais breve, já que é uma mensagem assim mais simples, né? A terceira bênção, a direção. Direção é o seguinte: para onde vou? O que vou fazer? O que é melhor fazer? Você sabia que para Deus não existem duas opções para você? Se você perguntar para Ele, Deus nunca vai te dizer faça isso ou faça aquilo. Deus só tem para te dizer o que é melhor. Vamos dizer aqui que o Davi chegue para mim um dia e diga assim: papai, eu estou numa confusão tremenda. Assim, qual é, meu filho? Tem duas moças aqui que eu posso casar, né? Todas duas de boa família, todas duas bonitas, todas duas de bom coração, né? Todas duas são loucas por mim, né? Ou seja, em tudo as duas se batem. Aí eu disse assim, eu diria para ele: se você perguntar para Deus, Ele saberá lhe dizer que existe uma enorme diferença entre uma e outra. Por quê? Porque Deus sabe o que está no coração de cada uma, Deus sabe o amanhã, e Deus sabe quem é você. Então Ele pode te dar a direção. Você quer fazer um curso? Senhor, que curso eu devo fazer? Perguntou para a pessoa certa, porque Deus te conhece. Entendeu, Gabriel? Então, Gabriel, que está esse ano, um ano decisivo, não sabe o que quer ser na vida, né? Vai ter que orar muito e perguntar: Senhor, o que devo fazer? Porque para Deus dizer: meu filho, esse é o seu caminho, vá por aí, que é aí que você vai render. É a bênção da direção, que está escrita aqui no Salmo 32:8.
Instruir-te-ei, ensinar-te-ei. Vou abrir aqui que é para dar tempo vocês abrirem, né? Esse salmo deve estar estampado na sua vida. Salmo, eu falei o quê? 32:8. Salmo 32:8, né? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Que salmo sublime, que versículo sublime, porque ele diz: eu te darei a instrução, eu te ensinarei o caminho que deves seguir e vou te guiar com os meus olhos. Ou seja, o caminho que Deus te mostrar, Ele ainda vai te acompanhar com os olhos dele. E aqui diga aos irmãos, no Espírito de Deus: se eu escolher um caminho que Deus não escolher para mim, o que é que eu vou perder? O olhar de Deus. Entendeu? Entendeu, Rafael? Entendeu, Liz? Ou seja, eu só tenho este olhar de Deus sobre mim se eu estiver andando no caminho que Deus escolheu para mim. Essa é a bênção da direção, que deve ser pedida a qualquer hora, mesmo que você saiba, mesmo que você tenha 100 anos de idade, você ainda tem que orar para Deus lhe dizer o melhor caminho a seguir, a decisão a tomar. Isso envolve tantas coisas. Os amigos que eu devo ter são escolhas, né? A profissão são escolhas, a igreja que eu devo congregar é uma escolha. Essas escolhas devem ser guiadas por Deus. Deus sabe o amanhã, Deus sabe, vou repetindo, né? Deus sabe quem é você, Deus sabe quantos dias você ainda viverá, né? Então peçamos a Deus uma direção para que a gente não perca tempo, tá certo? Porque a gente perde tempo, né? Vou já falar sobre isso. Agora a quarta bênção é a esperança. Aqui diz assim, Romanos 12:12. Aliás, Romanos 15:13. Vou abrir aqui, Romanos 15:13. Vocês vão aprender um novo nome de Deus, que às vezes a gente não lembra muito. Romanos 15:13. Olha lá. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Como é que Deus é chamado aqui? O Deus de esperança. Deus é um Deus de esperança. Um Deus de que... O que é esperança? É quando eu não tenho a situação que eu quero, mas eu sei que há poder em Deus para me conduzir ou para aquilo que eu quero, ou para tirar do meu coração aquilo que eu quero. Porque às vezes você está desejando algo que nem de Deus é, certo? Para mim tanto faz. Ou seja, se eu desejar uma situação e essa situação não acontecer, e Deus tirar esse desejo do meu coração, eu também estou feliz, tá certo? Eu também, supondo que você queira casar com alguém, está morrendo de uma paixão enorme, morrendo sufocado, né? Duas coisas: ou Deus lhe concede que você case com essa pessoa, ou Deus tira a paixão do seu coração. Não serve não, dois caminhos? Serve, porque se Ele tirar a paixão, como é que eu vou casar alguém que eu nem amo mais, né? Como é que eu vou me meter nisso? Porque Deus tira o desejo do coração se aquele desejo não é dele. Então, Ele é um Deus de esperança, porque por mais que você esteja vivendo algo, uma situação difícil, e esteja querendo desanimar, Deus se apresenta para lhe encher, como está escrito aqui, ó. Veja que está aqui, ó, vos encha de gozo e paz em fé, em crença. Ou seja, como é que funciona a esperança? Ele enche você de alegria
enche você de paz, não lhe dando coisas, nem mudando a situação. Ele lhe enche de alegria e de paz pela fé. Ou seja, é a fé que vai fazer você ter alegria e paz. Coisa maravilhosa. Não que Deus não nos dê benefícios, Ele dá muitas bênçãos a todos, mas na hora em que Ele não der, em que Ele vier a reter essa bênção, né, Ele vai lhe dar alegria e consolação por fé. Isso é a esperança, né? A esperança está presente na nossa vida quando a fé nos enche de alegria e de consolação, né? Como ele diz aqui, pelo poder do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus visitando o seu coração, lhe dando alegria e fé. E por último, a bênção do rendimento. Não é rendimento da poupança não, nem da conta corrente. Rendimento é o seguinte, aqui está, Efésios 5,16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo, ele diz que nós temos que economizar, fazer o tempo, libertar o tempo, certo? O que é o tempo aprisionado? É quando você gasta tempo com coisas que não servem para nada, não acrescentam nada na sua vida, né? Não estou falando do tempo do repouso, da comunhão, da alegria, não, porque essas coisas servem para a nossa vida, mas é investir a vida naquilo que não traz rendimento para a vida, gastar tempo com aquilo que não acrescenta, certo? Então Efésios, ele dá uma direção para nós, Efésios 5,16, ele diz aqui: vede prudentemente como andais, versículo 15, como 5,15 ele diz: vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu estou chamando isso aqui de rendimento. Render o tempo, render a vida, fazer a coisa, fazer um bom proveito. Para isso ele manda a gente remir o tempo. Remir é libertar, remissão, remir significa libertar, ou seja, muitas vezes as pessoas, eu vou falar de uma escravidão, os celulares. Tem gente que está escravizado ao celular. Por exemplo, eu uso o celular, uso redes sociais, uso com muito critério, entendeu? Muito pouco, quando muito necessário. Quando estou lavando louça lá em casa ou fazendo algum serviço doméstico, eu coloco uma pregação, às vezes, porque eu também tenho aprendido a ficar comigo, e comigo, com Deus, com o Espírito Santo. Nem precisa de muita companhia, certo? Às vezes eu me admiro e digo: eu estou aqui fazendo isso aqui já há 1 hora, sozinho, não liguei nada, não estou ouvindo nada e estou feliz, eu comigo mesmo, né? Não faz mal não, certo? Você também pode estar com os outros, agora desde que os outros não estejam destruindo a sua fé, o seu sentimento, as coisas sagradas que estão em você, certo? Então, muitos estão escravos das tecnologias, né? O tempo precisa ser remido, libertado, é isso? Aí, como ele diz aqui, esse versículo, eu quero até encerrar com ele, como ele diz: não sejam insensatos, mas não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, para que o seu tempo renda, para que a sua vida renda, porque você pode viver em 1 ano, 3 anos, isso é rendimento. Fazer esse ano valer por 3, de trabalho, de progresso pessoal, progresso espiritual. Não pode não. Tinha um prefeito que se candidatou aí uns anos atrás, ele dizia assim: 50 anos em 5. Isso é que é rendimento, não? Ele não entregou não, viu, esse aí, viu? Mas a promessa, só para vocês entenderem o que é rendimento, quando alguém disser assim: vamos fazer 50 anos em 5, é querer demais, né? Mas eu digo para você pode fazer esse ano valer por 3, pode,
É a bênção do rendimento. Deus faz render. Deus faz render. Certo? Deus faz render. Se Ele abençoar, rende. Não é, meu Fátima? Quando chega alguém de surpresa na casa da gente, que a comida está pouca, né? Não é isso? Para que tem a farinha? Né? Para que tem ali os acessórios que a gente vai botando? A comida que era para 3, dá para 8. Né? Rendeu demais. Rendeu demais. Entendeu? Porque vem os acessórios, né? Pode não ter muita carne, né? Mas tem uma farofa, tem os ovos, né? Tem, o que mais, gente, que a gente faz render o tempo, né? 4 tomates cortados com limão, né? Entendeu? Faz render. Ou seja, Deus, Ele pode trazer várias coisas para a sua vida que farão com que o ano renda, com que esse ano você tenha vivido não só um ano, mas 3 de uma vez, se for a vontade de Deus. Então peça a Deus, é uma grande bênção para pedir rendimento. Não sei se alguém anotou e prestou atenção. Proteção, ordem, direção, esperança, rendimento. Forma uma palavrinha: poder, certo? Que não é o seu poder, conforme está escrito aqui na palavra de Coríntios, né? Mas no poder do Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus te dará a proteção, te dará a ordem, te dará a direção, te dará uma viva esperança, que você jamais desanime. Como Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E te dará rendimento, ou seja, um ano valendo por 3. Quando você tiver 70 anos, vamos ver que você viveu, vamos passar o seguinte, vamos ver que a gente vai viver mais 20 anos, viveremos não só 20 anos mais 60. É tanto rendimento, né, que você vai viver em 20 anos, 60 anos, é uma maravilha, né? Entendeu? Então, este é o poder do Espírito, é o poder que está na proteção, o poder que está em ajudar você, irmã Rafaela, a fazer todas as coisas com amor, e deixar as coisas sempre em ordem, com amor. A direção, que é para não gastar tempo numa direção que não seja de Deus, andar debaixo do olhar de Deus. A esperança, que é porque a falta de esperança mantém a gente deitado, triste, parado. Temos que ter esperança, né? E o rendimento, que é esse uso sobrenatural do tempo. Esse eu quero para mim. Eu quero o 5. Eu quero este poder, né? Este poder que está nessas 5 promessas que Deus pode nos dar. Pegaram aí? Muito bem. Nós não estamos hoje filmando a pregação, mas eu estou aqui gravando, certo? A gente coloca lá no YouTube uma gravação para você ouvir e lembrar dessas 5 bênçãos que Deus quer nos dar. Tá joia? E esse ano eu vou, ao longo do ano, falar sempre um pouco sobre as 5 bênçãos, para a gente poder ir acompanhando ao ano. Que talvez ao final de cada culto a gente pudesse falar um pouco de uma dessas bênçãos, né? Como assim, uma temática constante, e ao final do ano a gente avaliar o que Deus fez na nossa vida. Amém, irmãos? Senhor, eu te agradeço por essa palavra, pelos irmãos queridos que aqui estão, e que a tua casa seja abençoada, a tua igreja, abençoa a casa de cada um. Dai, Senhor, essas bênçãos invocadas aqui, a proteção da tua mão, a ordem, Senhor, realizada com amor, a direção do alto, sendo nós guiados pelos teus olhos, uma viva esperança, Senhor, para que não desanimemos com coisa alguma, e um extraordinário rendimento, Senhor, para que tudo quanto empreendermos com as nossas mãos resulte em grandes bênçãos, em grandes proporções, Senhor, para a tua glória. Seja assim para o que ouve agora essa palavra, para o que ouvi-la em qualquer tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis o maior mandamento da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força.
Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Pois nisto consiste o ensinamento da lei e dos profetas. Eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida em favor dos seus amigos. Portanto, o que vos ordeno é que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, mesmo que seja um dos menores, e assim o ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for inteiramente instruído será como o seu mestre. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. E quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ora, qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste,